Olá, saudações. Continuando com a nossa série sobre teorias epistemiológicas, nós vamos conversar agora sobre a teoria da vigilância abstêmia. Vamos fazer o seguinte raciocínio. Vamos dividir em dois grandes blocos. Tá? O primeiro bloco, nós temos um dever de vigilância sobre essa abstinência, né? Um dever de vigilância geral, amplo, tá? E num outro bloco nós temos um dever específico de vigilância. Então, fazendo essa divisão, vai ficar fácil de entender. Então, o que é essa vigilância abstêmia? Né? A vigilância abstêmia é a vigilância sobre o processo de abstinência, certo? Naquele primeiro bloco geral, amplo, né, nós teríamos a sociedade, o Estado e a família com esse dever de vigilância, certo? E no segundo bloco, como dever específico, nós teríamos o abstêmio como uma autovigilância, certo? Então veja o seguinte, o Estado e a sociedade, de certa maneira, nós já vimos isso na teoria do direito humano de abstinência, né? O direito humano abstêmio, nós já vimos isso, que eles fomentam, na verdade, ideias de consumo de drogas ou de álcool. Toda propaganda que incentiva o uso de álcool também está incentivando, paralelamente, ao consumo de outras drogas, né? Então nós temos esse Estado ou essa sociedade que, de certa maneira, fomenta o uso de droga e, em contrapartida, condena aqueles que usaram drogas ou álcool, né, em excesso. Né? Ela diz assim, usem, mas não usem em excesso. Então, aqueles que usarem em excesso, ou aqueles que perderam o controle sobre o consumo, essas pessoas daí, a sociedade e o Estado, de certa forma, reprimem e inclusive, condenam. Né? Ele permite o uso do álcool, mas se você usar o álcool dirigido, aí é um crime. Então, temos aí um certo contrassenso. Mas tudo bem, vamos deixar isso de lado. Isso faz parte da teoria do direito humano abstêmio, o direito humano da abstinência. Cada vez que o Estado faz ou fomenta esse tipo de publicidade, ele está violando o nosso direito humano de não usar drogas ou álcool. Né? Mas tudo bem. Eu queria só passar essa ideia do dever geral, né, que é do Estado, da sociedade, e também da família. A família, eu entendo, também tem um dever geral de vigilância abstêmia, né, um dever geral de proteção, tá, da abstinência. É só imaginar a criança, né, a família protege a criança do consumo. Então a família evita que a criança, ainda que a pessoa com tenra idade, muito jovem, consuma drogas ou álcool, né? Ela evita ao máximo, pelo menos deveria, né? Bom, esse é o dever geral. Temos o dever específico. No dever específico, eu pontuo, pelo menos na minha visão, que o dever específico pertence ao titular da abstinência, ou seja, ao próprio abstêmio. Ele é o titular da sua abstinência, ele tem o dever de proteger a sua própria abstinência. Bom, existem também o caso dos padrinhos, dos terapeutas, psicólogos, dos assistentes sociais, que fazem parte do processo de abstinência dessa pessoa. Mas eu entendo que eles não têm esse dever específico, eles têm ainda um dever geral. Tá? Eles não fazem parte especificamente da abstinência, daquele dever de proteção da abstinência. Né? O dever específico realmente é do titular da abstinência. Tá? Bom, fazendo essa divisão, só para a gente saber, desculpe, só para a gente saber quem são os titulares da abstinência, né, nós temos aí o dever geral de proteção e um dever específico de proteção. Bom, esse é um ponto. Segundo ponto, para poder discutir sobre a teoria da vigilância abstêmia, eu vou mostrar aqui um quadro, né, que já foi usado na apresentação de outras teorias, que é esse quadro aqui. Então veja só, nós temos aqui um mero usuário, um usuário abusivo e o adicto. Nós temos do outro lado o abstêmio menor, usando a classificação com a ideia de Kant, né, aquela da menoridade, né, kantiana. Nós temos aqui o abstêmio menor, um abstêmio maior e um mega abstêmio. Então veja só, no dever específico
de proteção, ou seja, quando o titular precisa se proteger, uma autoproteção, nós temos aqui, ó, o abstêmio menor vai ter que se proteger a sua abstinência de algum modo, o abstêmio maior de outro modo e o mega abstêmio de outro modo. Então veja só, dá para perceber que quanto menor for o tempo de abstinência, mais restritiva deve ser essa proteção, né? Então, o evite pessoas, hábitos e lugares deve ser muito, muito restritivo quando a gente está na fase de abstêmio menor. E ele continua também na fase de abstêmio maior e do mega abstêmio, só que um pouco mais elástico, né? Então, a gente pode perceber que conforme o tempo de abstinência, conforme a fase de abstêmia que a pessoa se encontre, esse dever de proteção ele pode ser mais restritivo ou menos restritivo. Da mesma forma, o dever geral que incide sobre o abstêmio, principalmente da família, ele tende a ser mais restritivo e menos restritivo, né, conforme o tempo de abstinência. A mesma coisa do Estado, no caso do internamento, ou da sociedade, né, no caso do internamento, no caso dessa vigilância, ele sempre tende a variar com o tempo, tá? Bom, até aí eu acho que não tem muito mistério, tá? Veja que na fase de abstêmio mínimo, é aquela fase da desintoxicação, esse dever de proteção ele é muito intenso, né? Extremamente intenso sobre o abstêmio, né? Ele, na verdade, ele sequer consegue se proteger, então precisa ter um sistema protegendo ele, né? Nesse caso é o dever geral normalmente que protege ele. Depois, com o tempo, ele tende a caminhar com as próprias pernas e exercer esse dever de proteção. Agora veja que interessante, nós temos aqui um raciocínio muito interessante nessa vigilância abstêmia, que é o seguinte, veja que o abstêmio menor, normalmente, os outros cobram dele a vigilância, ou seja, é uma vigilância que vem de fora, é uma vigilância exógena, é os outros que cobram dele, né? Nós, inclusive, dizemos que ele é um homo abstemius coacto, ele é obrigado a ficar em abstinência, ele sente uma obrigação em ficar em abstinência, certo? Então existe essa abstinência exógena, ela vem de fora. Veja que no abstêmio maior e no mega abstêmio, a vigilância sobre o seu processo de abstinência, ou seja, para ele não se desviar desse processo de abstinência e retornar ao processo de adicção ou da drogadição, essa vigilância já é interna, ela já é endógena, ela parte dele. Então ele que se protege, ele que cria os mecanismos e as técnicas apropriadas para proteger a sua abstinência, certo? É um pequeno detalhe, mas é muito, muito importante, porque eu vejo constantemente essa confusão. Eu vejo pessoas querendo dar ao abstêmio menor, a esse abstêmio aqui, a autovigilância, né? Quando ele ainda não tem nem técnicas apropriadas, nem mecanismos apropriados para conseguir se proteger. Então fica difícil a pessoa conseguir essa proteção se ela nem sabe como vai se proteger, né? Então o tempo de abstinência ele tem essa característica, né, de ser mais restritivo e menos restritivo, e também de ser exógeno, vir de fora essa proteção, ou ela ser autônoma, né, ela vir de dentro, ela ser endógena, certo? Bom, a vigilância, abstêmio sobre a vigilância era mais ou menos isso que eu queria falar, né? Esse raciocínio de que conforme a fase abstêmia que a gente esteja, ela varia, né? E também essa ideia de um dever geral de proteção e de um dever específico de proteção, tá? Lendo o material aqui, eu tenho certeza que isso vai ficar bem claro e bem didático, né, para todo mundo poder conseguir entender isso aí. Não tem muito mistério, tá? Era isso que eu queria falar sobre a teoria da vigilância abstêmia.